Afinal de contas, o microempreendedor individual precisa ou não precisa de contabilidade? Olá, tudo bem? O microempreendedor individual é um formato, é um regime tributário que a Receita Federal disponibilizou para aquele pequeno empresário, aquela pessoa que está começando. Nós sempre dizemos que esse MEI, microempreendedor individual, era aquele invisível, que a Receita Federal não tinha conhecimento dele, ele recebia tudo no CPF, ele não tinha controle. Por quê? Porque ele fazia tudo ali de uma forma autônoma, de uma forma invisível, às vezes recebia no dinheiro. E a Receita Federal, para registrar essas pessoas, fazer com que elas recolhessem imposto e que eles também pudessem estar assegurados pela Previdência Social, ela constituiu o MEI. O que é o MEI? O MEI é esse regime tributário simplificado. Vale ressaltar que muitas pessoas acham que o MEI não tem responsabilidade nenhuma, mas ele tem. A Receita Federal disponibiliza o faturamento que o MEI precisa preencher. O MEI precisa fazer o recolhimento das suas guias mensalmente. O MEI precisa anexar as notas de compra no seu relatório de faturamento. Quando o MEI vende para a pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir nota fiscal. O MEI precisa declarar imposto de renda de pessoa jurídica. Caso o limite de faturamento do MEI aumente de 50, 60, 70 mil, ele já precisa transportar isso para a pessoa física dele, muitas das vezes pagando imposto. Então o MEI tem diversas regrinhas que ele precisa se atentar, principalmente quando ele precisa ali contratar um colaborador. Então às vezes o MEI precisa ter um colaborador, precisa recolher INSS, precisa recolher fundo de garantia, ou o MEI precisa fazer uma alteração contratual, então precisa alterar ali o nome da empresa, o endereço, a atividade econômica. Então alguns procedimentos eles acabam sendo mais complexos para algumas pessoas, mas a resposta é não. O microempreendedor individual não está obrigado a ter contador, porque a Receita Federal dispensou ele da escrituração fiscal e da escrituração contábil. Então o MEI não precisa ter uma escrituração propriamente dita. Mas, por exemplo, no caso onde eu falei do imposto de renda de pessoa jurídica, quando o MEI começa a faturar 40, 50, 60 mil, uma parte desse faturamento é rendimento tributado e vai lá para a pessoa física do sócio como rendimento tributado, e no imposto de renda de pessoa física do sócio ele acaba pagando imposto. E quando você tem uma contabilidade, você tira esse dinheiro da empresa com uma distribuição de lucro. Então sai esse dinheiro isento, porque distribuição de lucro no Brasil é isento de imposto de renda, por enquanto. Então esse rendimento sai como distribuição de lucro, entra no imposto de renda do sócio como lucro, e ele não paga nada de imposto de renda lá e nem aqui na empresa. Então uma escrituração fiscal para você poder fazer essa distribuição de lucro, uma escrituração contábil, é interessante também, ou para gerir a sua movimentação do seu departamento pessoal. O MEI só pode ter um colaborador com o salário da categoria. Então, por exemplo, o sindicato estabelece que o auxiliar de vendas é 1.800 e o salário mínimo é 1.518. Então o MEI tem que pagar 1.800. Ah, Diego, eu quero pagar 3 mil reais. Não pode, é o salário da categoria. Isso é até caso de exclusão do MEI. Então você tem esse colaborador e você quer fazer a geração da folha com os impostos todo mês. Você pode fazer? Pode, mas a contabilidade também pode te auxiliar nesse processo. É claro que não existe a obrigatoriedade, é facultativo. E dessa forma, fica a escolha do MEI se ele quer ter uma contabilidade ou não. A contabilidade para o MEI vai ser ideal para facilitar os processos. Mas de toda forma, se o MEI é uma pessoa inteligente, está ligada, é digital, provavelmente ela não vai ter tanto problema para realizar as demandas, caso ela não tenha funcionário e caso seja só a movimentação ali diária. De toda forma, quando ele começa já a faturar mais e começa já ali com 80 mil, já começa a extrapolar o limite de faturamento, nós até postamos aqui no canal um vídeo falando sobre empresas que foram excluídas do microempreendedor individual por excesso de limite de faturamento. Então, muitas das vezes, quando ele começa ali já passar os 81 mil reais, você já vai precisar de um contador para fazer essa transformação do seu microempreendedor individual. Então quando você estiver já quase ultrapassando o limite, já procura um contador da sua confiança, já cria laço com ele ali para quando for fazer essa transformação, você já está bem assessorado.
Fechou? Mas se você ainda tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, entre em contato conosco. Nós temos aqui um time de profissionais e vamos poder te auxiliar em todo esse processo. E quinta que vem tem mais um vídeo. Valeu!